Boa noite, pessoal. Quem fala é João Marcelo, sou um dos monitores do GAP. Hoje eu vou contribuir um pouco com a parte de biologia, trazendo algumas questões dos Enems anteriores. Eu selecionei 10 questões da prova de 2009 e da prova de 2019 e da prova de 2018 para a gente estar resolvendo aqui, revisando os principais assuntos que mais caem. Vocês vão notar que não tem questões de ecologia aqui na nossa resolução. Isso porque justamente amanhã, não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas no próximo sábado, na verdade, no dia 28 de novembro, nós vamos ter no aulão do GAP resoluções de questões específicas de ecologia. Então, por isso eu optei por não trazer esse assunto hoje. Então, aqui só lembrando, nossos canais, nós temos o Instagram, @GAP Prepara Cursos, o próprio GAP Prepara aqui no YouTube, onde provavelmente você está assistindo essa aula, e a nossa sala de aula no Google Classroom. Então, vamos lá. Aqui essa questão. É, Vou começar lendo pelo comando da questão, que é essa parte mais final do enunciado. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá. A gente vai perceber que esse texto ele não vai trazer muitas informações novas para a gente resolver a questão, porque, no caso, a vacina, na abordagem que ele traz nessa questão, é uma abordagem que é em relação ao conceito da vacina. Mas vamos ler o enunciado. A esquistossomose, conhecida popularmente como barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Schistossoma mansoni, que até devia estar em destaque aqui por conta lá das leis da taxonomia, que é o esquistossoma. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênio Biofilaria, que também devia estar destacado, seu hospedeiro intermediário e penetra na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamento por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, é justamente esse o papel que as vacinas têm. Nós recebemos uma porção do micro-organismo do patógeno causador da doença para que o nosso organismo desenvolva uma memória para que, quando entre em contato efetivamente com o causador da doença, o agente causador, nós já temos uma resposta imunológica competente para poder combater esse microorganismo, que é diferente do que a gente tem nos soros. No soro, a gente já tem o próprio anticorpo vindo pronto para combater a doença. A vacina a gente utiliza de maneira preventiva. Antes da gente entrar em contato com a doença, a gente tem a vacina. Já o soro, não. O soro é quando você já entrou em contato, está infectado. Por exemplo, vamos dizer que você teve o azar de ser picado por uma cobra. Então, você toma um soro antiofídico porque é uma medida emergencial, diferentemente da vacina, que é uma medida preventiva, certo? Então, veja, o que é que essa vacina faz em relação ao tratamento tradicional, que é o uso desses medicamentos por via oral. A vacina, ela vai fazer com que a gente tenha a morte desse microorganismo antes da gente desenvolver os sintomas, que é justamente o que tem aqui na letra E. Justamente porque a vacina faz com que nós tenhamos uma memória imunológica, anticorpos, variações do sistema imune já reconhecendo esse antígeno, nesse caso, uma partícula do patógeno, do agente que causa a doença, para que quando a gente entre em contato com ele, ou pô, com esse saquinho, vou combater antes que ele venha causar a. No caso da medicação que a gente usa aqui por via oral, a gente só usa normalmente a medicação quando a gente já está com sintoma da doença. A gente está apresentando os sintomas, aí o adequado é que se procura um médico, um profissional de saúde qualificado, e aí ele vai lhe orientar a tomar determinada medicação, certo? Caso a resposta correta é letra E. Vamos analisar aqui rapidamente as outras alternativas. Veja, a letra A diz impedir a penetração parasita pela pele. Não é isso que ocorre, a vacina não faz isso. Você, por exemplo, você utilizar a sandália próxima dessas regiões, ou evitar o contato com essas regiões nas quais a gente sabe que tem muito do hospedeiro intermediário, desse caramujo, do Biofilária, seria uma medida
do parasita. Eliminar o caramujo para canal de contágio também é uma medida de prevenção, mas a do esquistossoma, especificamente para fígado, não se trata disso. Eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato. Esquistossoma é justamente o verme. No caso, o que acontece é o patógeno do nosso organismo, a vacina faz com que a gente tenha uma resposta imunológica competente para que logo que a gente reconheça bem preparada para isso. É como se você tivesse um sistema e o nosso sistema, e esse sistema de segurança só consegue combater aquilo que ele já identificou antes. Se ele tiver que identificar para poder combater, demora mais. A vacina faz com que a gente já esteja com essa capacidade de identificar e responder mais rapidamente ao micro-organismo causador da doença, nesse caso, certo? Nesse caso, não, nesse caso, o verme. Certo, pessoal? Em relação a essa questão, era isso, justamente a letra E. Não precisa entender em relação à esquistossomose, ao seu ciclo, não precisava, mas entendeu a questão da vacina. A próxima questão dessas infecções. Na família retro aves e mamíferos, sendo caracterizado pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA, que é normalmente a gente teria o DNA sendo utilizado para produzir o RNA, mas não o RNA para produzir o DNA, que o vírus faz. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm dessas doenças. Veja, a gente está tratando justamente das doenças que são causadas por retrovírus. Então, o que é para esse retrovírus? Se reproduzir. Para ele se reproduzir, ele precisa produzir o DNA a partir do RNA, o que não acontece normalmente. Então, nós precisamos identificar nas alternativas uma que esteja relacionada justamente a esse mecanismo específico que os retrovírus apresentam. Então, veja, não se trata dos vetores. Os vetores são aqueles agentes que carregam o vírus. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desse vírus. Também não é disso que se trata, porque a gente tem que encontrar qual alternativa que está tratando especificamente dos retrovírus. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção individual não ajuda no tratamento. Máscara, é, aqueles escudos faciais, né, os face shields, esse tipo de equipamento de proteção individual não contribui para o tratamento. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras é uma alternativa, mas no caso a gente não está tratando. E aqui, o desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Nesse caso, a produção de vacinas nem se encaixa nessa situação. Antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Os antirretrovirais vão evitar justamente esse processo de produzir o DNA a partir do RNA. Se ele não produz o DNA dessa forma, ele não vai conseguir se reproduzir, porque o DNA é uma molécula fundamental para que a letra E. Sobretudo que a gente está tratando aqui nessa questão dos retrovírus, certo? Também é uma questão do Enem 2019, que é a próxima questão. Aqui, uma influência que esse doping pode exercer na melhoria da capacidade física desses está relacionado ao. Então, veja, a eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Ela favorece a certas hemácias que são os glóbulos vermelhos lá do nosso sangue. Suas formas no laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esporte de resistência na busca de melhores resultados.
Por quê? Porque, veja, a EPO, a maturação das hemácias. Por que a gente precisaria de mais hemácias no nosso sangue? Se você lembra, as hemácias têm um papel importantíssimo, porque elas transportam o oxigênio no nosso sangue. E o oxigênio é fundamental, porque nós precisamos de oxigênio para produzir energia. Sem o oxigênio, que somos seres aeróbicos, a gente não consegue produzir a energia em quantidade suficiente para que o nosso organismo possa desenvolver as suas funções. Se, eu, se um atleta faz uso dessa eritropoetina, da EPO, ou das suas formas como está citado, ele vai ter uma maior quantidade de massas, vai conseguir transportar melhor o oxigênio, e dessa forma vai ter um maior desempenho, porque ele vai ter uma maior oferta dos atletas que não fizerem uso desse artifício, da EPO. Então, veja, no entanto, a administração no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping justamente por conta dessa questão que a gente energia e gerar uma situação entre os atletas que fizerem uso e os que não fizerem uso. Então, veja, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de oxigênio, porque quanto maior a quantidade de massa que a gente tem, melhor a transporte de oxigênio, e quanto maior a oferta de oxigênio que a gente tiver para o nosso organismo, maior vai ser o aumento da produção de ATP e, consequentemente, a oferta de energia para esse organismo, certo? Não se enquadram em relação ao papel de transporte dos eritrócitos, das hemácias, por isso a gente não vai estar comentando aqui. Mas é só isso, que se você não precisa saber, por exemplo, nunca ter ouvido falar da eritropoetina antes, por exemplo, mas ao entender que ela influencia, aumenta a maturação dos eritrócitos, e entendendo que os eritrócitos são as hemácias, os glóbulos vermelhos, então eu ficaria bem tranquilo em responder essa questão, justamente porque os glóbulos vermelhos são as células que participam lá do transporte de oxigênio. No sangue a gente também tem as plaquetas, que não são bem células, né? Mas, enfim, as plaquetas que atuam principalmente no processo de coagulação sanguínea, e a gente também tem os glóbulos brancos, ou os leucócitos, que são células, principalmente células de defesa do nosso organismo, certo? Além disso, a gente tem, tem os outros elementos, né, que estão também no sangue. A gente tem proteínas, a gente tem hormônios, tem várias outras coisas que estão lá no nosso sangue também. Mas as células que a gente destaca são essas três, com a observação que as plaquetas a gente chama de célula, mas quando a gente estuda lá no ensino superior, a gente entende que elas, na realidade, são restos celulares. Mas não cabe discutir isso aqui. O que cabe discutir é justamente essa questão dos eritrócitos, ou hemácias, ou glóbulos vermelhos, e seu papel é importantíssimo no transporte de oxigênio e, consequente, aumenta a produção de ATP e aumenta a oferta de energia. Então, indo adiante, aqui, o dispositivo criado promoverá diretamente então veja, o The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico. Rim, que é um importante órgão que a gente tem no organismo, nós temos dois, né? Geralmente, o normal é que nós temos dois rins, que executará a maioria das funções biológicas do órgão, a maioria das funções do rim. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. A hemodiálise, ela tenta justamente, é uma terapia de substituição renal, pega o sangue e tenta fazer a filtração que o nosso rim faz. Então, veja, o que é que esse rim vai fazer, esse dispositivo, que é esse rim biônico, vai fazer? Ele vai promover justamente, veja aqui, vamos de baixo para cima. A fabricação da aldosterona, não. Por quê? Porque a aldosterona lá no córtex das nossas adrenais, que são glândulas que estão acima dos rins, as suprarrenais, certo? Então, a aldosterona ter no seu mecanismo de ação, a aldosterona, que é o hormônio, a ação sobre os rins, ela não é produzida nos rins.
A transônia, no nosso caso, a maior parte da transformação de amônia ocorre lá no fígado, que é justamente a transformação de amônia em ureia, certo, pessoal? E aí, essa questão da amônia, ureia e ácido úrico, a gente já comentou antes nas aulas que nós fizemos no mês de junho, disponíveis no nosso IGTV, sobre o sistema urinário. A gente também comentou, esqueci de falar, lá na parte da vacina, diferença vacina e soro, a gente também comentou lá no nosso Instagram. Então, qualquer dúvida, você pode ir lá no Instagram ou pode mandar para a gente tranquilamente. A vasopressina também é outro hormônio que a gente conhece também por ADH, que ele tem ação sobre o rim, mas ele não é produzido no rim. A excreção de lipídios também não está relacionada diretamente à função renal, mas a remoção da ureia, que é um metabólito, é justamente uma função relacionada ao rim. Justamente a urina, ela vai favorecer esse processo da excreção de algumas substâncias, dentre elas a ureia. Então, vamos adiante. Aqui, justamente a letra A, a remoção da ureia. Então, vamos lá, outra questão. O sal foi absorvido pelas batatas por. Então, veja. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Essa parte aqui, meu gente, é importante. Cruas e sem tempero, porque significa que essas batatas não tinham sal, certo? Então, a gente tinha uma panela com feijão, água e tal, que já tinha sal, bastante sal, pelo que foi dito aqui, já que ela colocou sal a mais, e as batatas que não tinham sal. Quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Então, veja, a gente teve o transporte de substância, no caso do sal, do meio que ele estava mais concentrado, que era o caldo com feijão, para um meio que ele estava menos concentrado, que era justamente. Nesse caso, a gente tem o transporte dentre esses tipos aqui, osmose, fagostose, exostose, pinocitose de difusão, o transporte a favor do gradiente, ou seja, do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado, vai ser justamente a difusão. É esse tipo de transporte que ocorre a favor do gradiente. O que é o gradiente é a diferença. A natureza, de modo geral, tenta igualar essas diferenças, levar a substância de um meio que ela está mais concentrada para um meio que ela está menos concentrada, de onde ela tem mais para onde ela tem menos. O sal do feijão e menos da batata. Então, o sal foi de onde estava mais para onde tinha menos, para tentar equilibrar essas concentrações. E aí, por isso que a resposta é letra E. Certo, pessoal? Os outros transportes, a definição aqui, de modo geral, está correta, só que não se aplica a essa situação, certo? Porque nessa situação a gente está falando de transporte de soluto, ou seja, não é o solvente, que seria água, por exemplo, a gente está falando de soluto, que é, nesse caso, o sal, e a gente está indo do meio onde ele estava mais concentrado para o meio onde ele está menos concentrado. Do feijão e água para da batata tá crua e sem tempero é justamente a informação que importante assim para a gente ter essa que a gente essa foi a última questão que eu trouxe do ano de 2019. Ah, João, só caíram essas questões de biologia no Enem 2019? Não. Acredito sim, questões do Enem 2019, mas também caíram outras questões de ecologia que, como eu disse, a professora Juliana vai estar discutindo junto com a convidada nesse aluno do próximo sábado, dia 28. E tiveram outras questões de outros assuntos que eu não achei pertinente de trazer hoje, mas que também são de biologia. Agora a gente vai entrar nas questões do Enem 2018. Então, veja. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam natureza apolar, está errado aqui, e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a. Então, veja, os lipídios, as gorduras, eles são insolúveis em água, ou seja, a água ela não consegue sozinha realizar as reações químicas que precisariam ser realizadas para haver a digestão dos lipídios. Precisa de um agente que pegue
as grandes partículas de lipídio e quebra, entre aspas, em partículas menores. Por exemplo, não sei se vocês já limparam, por exemplo, um fogão que estava com muita gordura. Quando você pega um detergente e espalha o detergente nesse fogão, a gente observa justamente essas grandes partículas de gordura são quebradas em partículas menores. É justamente assim, em síntese, bem por cima, esse. Então, a gente também já explicou isso lá na aula de sistema digestório que a gente fez há muito tempo, junto com aquelas outras aulas que ácidos biliares, eles atuam justamente como detergentes, que é justamente o que diz aqui na letra B. Eles não atuam hidrolisando os lipídios, eles não atuam nas reações nos lipídios, certo? A gente vai ter outras as reações para digerir efetivamente os lipídios, quem vai fazer vão ser enzimas específicas. Eles não tornam os lipídios anfifílicos. Os lipídios mantêm sua natureza é, hidrofóbica. É, eles não, eles, no caso, os ácidos, eles promovem a secreção das lipases, que são justamente essas enzimas. Quem participa disso, mas são são hormônios envolvidos no digestão e estimular o trânsito intestinal dos lipídios também a gente não observa essa como a principal função. A principal função é justamente essa de atuar com para favorecer o processo da digestão. Então, aqui a letra B. Então, a próxima questão, veja. A ausência dessa proteína reguladora, perdão, dessa proteína poderá favorecer a. Então, veja, no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas está a proteína P53. Dentre elas, perdão, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão de danos, sejam reparados ou induzindo a célula autodestruição. Ou seja, lá nos processos de mitose e meiose, não sei se você lembra, mas existem pontos de checagem. Nesses pontos de checagem, o maquinário celular para conferir se o DNA está tudo certinho. Justamente para evitar que a célula se reproduza demais ou se reproduza com uma formação, para evitar que ocorra qualquer defeito no processo de divisão celular. Então, o que ele comenta aqui é justamente que essa proteína P53 tem esse papel importante, porque se ele identifica um dano, ela contribui para que esse dano seja reparado ou, a depender da gravidade do dano, leva a célula à autodestruição, certo? Nesse caso, ele pergunta se a gente não tiver essa proteína. Se a gente não tiver a proteína que evita que a célula se reproduza com dano, essa célula muito provavelmente vai se reproduzir com dano e pode acontecer dela se reproduzir mais do que deveria, que é o que ocorre justamente nos tumores. Ocorre justamente aqui, como diz na letra E, uma proliferação exagerada da célula, resultando na formação do tumor, certo? Mas eu usei as alternativas. Redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular, não é isso que a proteína está associada. Na verdade, o que poderia ocorrer era o contrário, né? Já que ela não estaria ali para regular se o DNA está sendo produzido adequadamente, ele podia ser produzido mais rapidamente. Saída imediata do ciclo celular, ela poderia favorecer isso no caso da apoptose, da autodestruição da célula. Como aqui a gente está falando da ausência dessa proteína, não vai ser isso que vai ocorrer. A ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose, é justamente esse papel que a proteína P53 exerceria. Como ela está ausente, ela não vai exercer esse papel. Manutenção da estabilidade genética também não, porque ela favorece a estabilidade. Se ela é uma proteína que regula, que identifica erros, então ela existe justamente para favorecer que haja uma estabilidade, que se mantenha o que está correto. Como ela está ausente, o que vai ocorrer é justamente a instabilidade genética. E justamente a letra E é o que ocorreria com a ausência dessa proteína. Aqui essa questão 114, vamos lá. Ele quer saber qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador. Vamos entender o que é que esse pesquisador quer. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de
diferença de taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância de características morfológicas dos componentes celulares. Ou seja, para ser uma célula que tem o maior nível metabólico, perdão, a demora, vai ser justamente a célula que produzir mais RNA, produzir mais proteína. Então, para que ela faça isso, ela tem que ser a célula que tenha o maquinário, as organelas, que são os órgãos das células, que favorecem esse processo de síntese, certo? Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, o pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura, que são essas 5 linhagens aqui. Ou seja, nós precisamos da célula que tem o maior maquinário para produzir as substâncias que ele quer. Nesse caso, minha gente, de uma maneira bem simplificada, a gente tem que prestar atenção aqui no retículo endoplasmático rugoso e na mitocôndria. Mitocôndria para ofertar energia, retículo endoplasmático rugoso para poder produzir as proteínas, porque no retículo endoplasmático rugoso a gente tem os ribossomos e os ribossomos participam do processo de síntese proteica. Nesse caso, quando a gente compara as 5 linhagens, aquela que mais tem tanto o retículo endoplasmático rugoso como mitocôndrias para a produção de energia, vai ser justamente essa linhagem 4. As linhagens 2 e 3 têm a mesma quantidade de mitocôndrias, só que tem uma quantidade inferior de retículo endoplasmático rugoso. Por isso que a resposta vai ser letra D, quarta linhagem. Certo, pessoal? Indo adiante, a gente tem aqui essa questão. É, em caso do indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo irá induzir o organismo a. Então, veja, anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Anabolismo é o processo de construção e catabolismo é justamente o processo de destruição para a obtenção de energia, por exemplo. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio de ação anabólica, ou seja, de construção, enquanto o glucagon tem ação catabólica, ou seja, de destruir, foi construído para obtenção de energia. Por quê? É bom entender isso. A insulina é um hormônio que é liberado quando a gente tem a glicose no sangue, para que a gente faça com que essa glicose seja absorvida por algumas células e tecidos que dependem da insulina para absorver a glicose, certo? Então, quando a gente está, por exemplo, depois do almoço, depois de um lanche, a gente vai ter os níveis de glicose aumentados e os níveis de insulina vão estar aumentados para que essa glicose seja absorvida e armazenada pelos diversos tecidos do corpo que dependem da insulina para isso, para que ele possa armazenar energia, produzir novos elementos, enfim, para utilizar essa glicose com funções de construção, esse processo de anabolismo. No contrário, quando a gente está num período que, sei lá, está almoçou meio-dia e está esperando jantar às 7 da noite, já tem um bom tempo que a gente almoçou. Então, nesse caso, que a gente fez uma refeição, então, nesse caso, a gente vai ter a ação do glucagon, que vai lá nos nossos órgãos que estão com essas reservas de energia, para que essas reservas sejam quebradas, entre aspas, para que a glicose seja liberada no sangue e possa manter a energia nesse momento que a gente não está tendo a oferta de energia a partir da alimentação, de maneira bem simplificada. Então, nesse caso, um indivíduo com hipoglicemia, a glicose vai estar lá embaixo. Então, a gente vai ter insulina ou glucagon. Glucagon. A insulina é quando está em hiperglicemia, quando tem muita glicose no sangue. Na hipoglicemia, pouca glicose no sangue, a gente vai ter o glucagon tendo ação catabólica de destruição, que vai induzir o organismo a justamente estimular a utilização do glicogênio, que é como a glicose é armazenada, por exemplo, no fígado, a forma de glicogênio, para que nesse momento de hipoglicemia, o glucagon vá lá e estimule a quebra desse glicogênio em glicose. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente vê logo quando a gente está estudando os carboidratos no começo, a gente estuda que tem os carboidratos mais simples, como a glicose, e os carboidratos mais complexos, em termos de maior quantidade de moléculas agrupadas. E nesse caso, o glicogênio, a gente lembra que são várias glicoses agrupadas, certo, pessoal? Então, por isso a gente fica com letra
Considere a progênie S1 recebeu pólen de qual. Considere um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M. Aqui. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadores de pólen, DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidas dessa forma. Ou seja, a gente tem a matriz e tem alguma dessas flores que foram doadoras de pólen junto com a matriz para produzir. Precisa identificar qual foi a doadora de pólen. É muito simples. Veja, se esse S1 ele é filho, entre aspas, da matriz com uma dessas, então o seu, perdão, aqui, o seu genótipo aqui ou tem que ter vindo da matriz, ou tem que ter vindo de algum desses daqui. Então, por exemplo, essa primeira banda veio da matriz, certo? Aí você vê, DP3 também tem essa banda, então é DP3. Não significa isso. Porque esse daqui pode ter vindo apenas da matriz. Pode ter sido o gene que ele herdou da matriz, certo? Então, veja, DP3 não pode ser, porque, veja, quando você vem ver essa banda aqui que não tem na matriz, opa, se não veio da matriz, tem que ter vindo do outro elemento que contribuiu para esse genótipo. Então, ou foi DP2 ou foi DP5. DP3 não pode ter sido, DP1 e DP4 também não, porque se eles tivessem contribuído, eles tinham que ter essa banda, esse alelo 2 aqui também, certo? Que não é o caso. Aí você pensa, e como é que M1 é, é mãe ou pai, enfim, de S1 e tem essa banda que S1 não tem, mas não é obrigado. Para que sejam os pais assim, né, vamos falar assim que fica mais simples, todas as bandas da progênie de S1 tem que ter vindo de pelo menos um dos pais, certo? Se ele não tem uma banda que tem dos pais, não tem problema. Aí a próxima banda de S1 é justamente essa aqui. Essa banda aqui, quem tem é DP5 e a progênie. Pode ter vindo da progênie, mas também. Outra coisa que a gente pode observar é que essa banda aqui, que a progênie não tem, DP5 também não tem. Nesse caso, a partir dessa análise, a gente tem que DP5 é justamente o outro elemento que contribuiu para a detecção do genótipo de S1. Certo, pessoal? Cai muita questão dessa, caiu, né, recentemente. Não sei se vai cair no futuro desse tipo de questão, mas é bem simples. É só fazer a análise das bandas. Eu tentei trazer aqui algumas questões que eu considerei como relevantes. Se você assistir até o final, eu agradeço. Pode entrar em contato com a gente. Lá pelo WhatsApp, se você faz parte dos nossos grupos. Se não fizer, pode mandar mensagem no Instagram, deixar um comentário aqui no vídeo, ou então falar conosco lá pelo Google Classroom. Por hoje era isso que a gente tinha para discutir. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.